Olá pessoal do GTUSP, meu nome é Yasmin Hanna, sou a professora de Biologia e hoje eu vou dar continuidade aos estudos de ecologia, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu alguns conceitos básicos de ecologia, interações entre espécies, né? E hoje a gente vai ver a interação entre o ambiente e o ser humano, qual que é a ação antrópica, né? Qual a ação que o ser humano acaba causando no ambiente, nos ecossistemas, né? Como que ele interage com esses ecossistemas e as consequências disso, tá? Então, para iniciar, vou falar um pouquinho dessa ação antrópica, dessa ação do ser humano sobre a natureza, né? Então, a variedade de formas de vida existente na natureza está associada aos diferentes ambientes que compõem o planeta, né? Então, a gente tinha visto que a gente pode ter interações entre as espécies, né? Pode ter interações dentro de uma espécie, de uma mesma espécie, entre as espécies e também as interações entre as espécies e os fatores abióticos, né? Que são os fatores que não possuem vida. Então, fatores bióticos são os seres vivos e fatores abióticos, os componentes do meio ambiente que não têm vida, né? Então, minerais, água, ar, tudo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? Então, a gente tem a interação desses seres vivos com esses fatores abióticos, né, com esse conjunto de fatores abióticos, e com isso a gente tem as características do ecossistema, tá? Essa extraordinária biodiversidade vem sendo comprometida pela ação antrópica, então a ação do ser humano sobre essa biodiversidade, que acaba provocando poluição, né, que seria a presença no ar, na água e no solo de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, em quantidade superior à capacidade que esse meio ambiente tem de absorver ou inativar esses resíduos, né? Então, o ser humano acaba provocando a produção de muitos resíduos, seja tanto no ar, na água ou no solo, e esses resíduos não são absorvidos pela natureza, não são inativados e acabam trazendo problemas para o meio ambiente. Tá? Os biomas, né? O que são os biomas? Eles são os grandes ecossistemas terrestres, tá? Que apresentam condições climáticas, solo, vegetação e fauna característicos. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver um pouquinho sobre os ecossistemas presentes tanto no mundo quanto no Brasil, e depois, na segunda parte da aula, a gente vai ver a interação do ser humano com esses biomas, o que o ser humano acaba causando no meio ambiente por meio dessa interação. Tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre esses biomas, sobre os ecossistemas terrestres, né? Que tem vegetação característica. Tá? Então, nessa tabela aqui, a gente tem listado todos os tipos de ecossistemas terrestres presentes ao redor do mundo todo. Tá? Isso é bem importante, que geralmente cai em prova, né? Então, é bem importante vocês saberem diferenciar bem os ecossistemas terrestres e suas características principais. Tá, então, eu vou falando um pouquinho sobre cada uma delas, né, cada um desses ecossistemas, e dando detalhes de suas características. Tá? Então, primeiramente, gente, eu vou falar o bioma, depois sua localização, características, vegetação e a fauna presente nesse bioma. Né? Então, o primeiro bioma de todos aí, a gente tem a tundra, tá? Que a tundra está presente na área circumpolar norte. Né? Então, na área dos polos, né, no caso o polo norte, né? Então, qual que é a característica da tundra? Ela tem pouca chuva e pouca luz, baixa temperatura e solo com camada congelada, né? Então, pouca chuva, não vai ter uma umidade do ar muito pronunciada, né? E também não tem muito sol naquela região, então pouca luz incidindo ali, tá? Quais que são as vegetações, então, que conseguem crescer na tundra, né? Se ela tem pouca luminosidade, né, pouca incidência de sol, a gente não vai ter vegetação, plantas muito elaboradas, né? Então, a gente vai ter umas plantas um pouco mais simplesinhas, como líquens, musgos e gramíneas, tá? E a fauna que a gente tem nessa região são renas, raposas, bois almiscarados, aves e insetos. Também a gente pode ver que não tem uma grande variedade, uma presença de uma grande diversidade de fauna acompanhando essa vegetação, né? Que é um pouco mais simples, tá? Aí depois a gente tem a taiga, ou também chamada de floresta de coníferas, né? A taiga, então, ela é localizada na Sibéria, norte da Europa e Canadá. Então, é uma região um pouco fria também, né? Um pouco menos fria do que a tundra, mas ainda é uma região consideravelmente fria, né? E lá também a gente tem como característica pouca chuva,
poucos nichos, né, de desenvolvimento ali dos seres vivos, né? Então, só lembrando o que é um nicho, né? Então, um nicho ecológico, que eu falei nas outras aulas, é basicamente as características de determinada espécie, né? Então, as características que determinado ser vivo tem, sua forma de alimentação, né? Reprodução, tudo que está relacionado àquele ser vivo, tá? Então, aqui no caso da taiga, a gente tem poucos nichos, né? Poucos ambientes para que esses animais consigam se desenvolver de forma diferente, tá? Então, eles são bem próximos uns dos outros. A gente não tem uma grande biodiversidade também, né? Então, baixa diversidade e seca fisiológica, né? Aí, só vendo com um detalhezinho o que é a seca fisiológica, então, é a impossibilidade da planta absorver a água em razão de congelamento do solo, tá? Então, aí vocês veem que também fica um pouco difícil para a planta, dependendo da época do ano, se desenvolver muito prontamente aí por conta dessa seca fisiológica, tá? Aí a gente tem a vegetação acicofoliada, né, que basicamente são as folhas em forma de agulhas, né? Por que as plantas têm essas folhas em forma de agulhas nessa região de taiga? Porque isso evita o acúmulo de neve, né, sobre as folhas e evita a transpiração também. Vocês vão ver quando eu for falar de florestas tropicais, que as folhas, geralmente nas florestas tropicais, são largas, né? Elas possuem uma área bem larga, diferente aqui da vegetação acicofoliada, que é bem fininha para evitar transpiração, para evitar a perda de água, certo? Então, a gente tem essa vegetação acicofoliada nas coníferas, né? Temos também presença de musgos e samambaias, tá? Essa questão das plantas, musgos, samambaias, gimnospermas e angiospermas, eu vou falar na próxima aula com mais detalhes, tá? Então, por enquanto aqui, estou só falando mais a parte ecológica mesmo, e na próxima aula a gente entra mais em detalhes de plantas, né, das suas características, tá? E aí, qual vai ser a fauna que acompanha esse tipo de vegetação? Então, a gente tem camundongos, alces, linces, lebres e alguns pássaros, tá? Então, vocês veem que também não tem uma grande variedade, uma grande biodiversidade, né? Aí, o nosso terceiro ecossistema é a floresta decídua temperada, certo? Esse tipo de floresta está localizado onde, né? A gente tem na China, Europa Ocidental, Nordeste e meio oeste dos Estados Unidos, tá? Então, floresta temperada, né, ela está associada com um tipo de clima um pouco mais ameno do que tundra e taiga, né? Não é uma coisa tão extrema, não é um frio tão extremo, mas a gente tem bem delimitado quando é inverno, é bem frio, quando é verão, é mais quente, a gente tem essa variação de temperatura, tá? Aí, então, quais são as características dessa floresta, né? Estações bem definidas, como eu tinha mencionado para vocês, chuvas reduzidas e constantes. Então, a gente tem pouca chuva, mas sempre constante, né? Não é aquela coisa igual na floresta tropical, que é chuva o tempo inteiro e bem pronunciada, né? Bem forte a chuva. Aqui, ela é mais reduzida, mas é sempre constante, tá? Aí, a gente tem, então, de vegetação, árvores caducifólias, né? O que seriam as árvores caducifólias, ou também chamadas de árvores com folhas caducas? São aquelas que vão perdendo a folha na estação do outono, né? Então, chegou o outono, começam a cair as folhas e depois elas se recuperam, né? Vão se recuperando ao longo aí da primavera, tá? Aí a gente tem também, então a gente tem essas árvores caducifólias nas faias e carvalhos, né? E temos plantas rasteiras também. E o tipo de fauna que acompanha essa vegetação são veados, ursos, esquilos, coelhos, répteis e anfíbios, né? Então, vocês veem que a biodiversidade, conforme vai chegando mais próxima da região equatorial, ela vai aumentando, né? Então, quanto maior a temperatura, maior vai sendo a biodiversidade, tá? Aí a gente tem a floresta ombrófila, né, que está presente na faixa equatorial, tá? Então, floresta ombrófila ou floresta tropical, né? A gente tem, então, muita chuva e muita luz, né? Bastante incidência do sol ali, então bastante luminosidade. Muitos nichos, né? Então, grande diversidade biológica, grande diversidade dos seres, né? E estabilidade também, tá? Então, essas florestas são bem estáveis, bem
estabelecidas ali, tá? Aí a gente tem, então, uma vegetação estratificada, né? O que seria a vegetação estratificada? Então, árvores com diferentes alturas que formam andares dentro da floresta. Então, a gente tem diferentes tipos de árvores, né? A gente vai ter desde a presença de arbustos, a árvores bem mais altas, né? Então, diferentes estratos, tá? Diferentes alturas aí da vegetação, né? E aí a gente tem, então, epífitas também, que são plantas que acabam subindo em outras plantas para poder alcançar a luminosidade, né, e poderem sobreviver, como, por exemplo, as orquídeas, né, são um exemplo de epífitas, tá? E a gente tem solo pobre em minerais nas plantas, tá? E por que isso acontece, né? Aqui na nossa observação, o solo é pobre porque sem a cobertura vegetal, deixa de ocorrer a reciclagem da matéria, né? Fundamental para a sobrevivência da floresta. Então, exposto ao impacto direto da água das chuvas, sofre erosão e empobrece ainda mais. Áreas florestais desmatadas e não cuidadas têm acelerado o processo de desertificação, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem o processo de desmatamento, o processo de retirada da vegetação desse tipo de floresta, o solo acaba ficando bem danificado, né, bem prejudicado, tá? Porque ele não tem essa reciclagem de matéria que é necessário para que o solo seja rico em nutrientes, né, para que ele fique sempre em constante renovação, certo? E aí a gente tem, então, a fauna acompanhando, né, que são macacos, felinos, aves, répteis, anfíbios e insetos. Então, vocês veem aí que a biodiversidade já é bem maior do que comparada com a fauna presente na tundra, né? E na taiga também, tá? Então, a gente tem basicamente todos os tipos de animais aí, né? A gente tem mamíferos, anfíbios, répteis, aves e até mesmo insetos, né? Invertebrados, tá? Então, todos eles coexistindo aí nesse ecossistema, certo? Aí a gente tem as formações herbáceas, né? Então, esse outro tipo de ecossistema terrestre está presente nos Estados Unidos, Rússia, América do Sul e em algumas outras regiões também. Essas formações herbáceas, elas possuem bastante luz, pouca umidade e solo bem fértil, tá? Então, ele é um tipo de ecossistema bastante explorado para agropecuária, né? E aí, nessa vegetação, a gente vai ter, então, basicamente gramíneas, tá? E, como fauna, a gente tem roedores e ruminantes, certo? Então, esse solo aí, essa vegetação, ela é bem explorada para agropecuária exatamente por sua composição de gramíneas, né? E aí, a gente tem o penúltimo ecossistema terrestre, que é a savana, né? Então, a savana está presente na África, Austrália e América do Sul, né? E aí, nas nossas savanas, então, a gente tem alternância entre chuvas e seca, né? Incêndios naturais e solo ácido e pobre, tá? Então, grande parte da savana e determinada época do ano, a gente tem muita seca, né? E depois alternando, então, com as chuvas, tá? E nessa área de seca, nesse tempo que acontece a seca, a gente tem bastante incêndios naturais, né? E aí, como vegetação, a gente tem também gramíneas, arbustos e algumas árvores bem esparsas, né? Vocês já devem ter visto em algum desenho, algum filme, as savanas africanas com aquela arvorezinha lá no final, né? Tudo um campo bem aberto, uma arvorezinha ali. Então, é basicamente esse tipo de ecossistema aí, a savana, né? E aí, nessa localização, a gente vai ter a fauna de zebras, girafas, veados, leões e leopardos, tá? Basicamente, é o tipo de ecossistema que aparece no filme do Rei Leão, tá? Então, só para vocês associarem aí com a imagem, né? E, por último, a gente tem os desertos, tá? Então, desertos estão presentes no Chile, Estados Unidos, África, Ásia e Austrália, né? E aí, deserto, então, a característica básica é pouca chuva e grande variação térmica, né? Então, a baixa umidade atmosférica possibilita grande variação de temperatura entre o dia e a noite. Então, de dia é super quente, escaldante, né? E à noite faz um baita de um frio, assim. Então, fica essa grande variação de temperatura por conta
dessa baixa umidade que acaba não segurando essa temperatura de forma constante, tá? E aí a gente tem, então, qual que é a vegetação, né, presente nos desertos. Ela é uma vegetação bem esparsa, então é bem raro de você encontrar, né? E principalmente a gente tem as xerófitas, tá? Que são basicamente as cactáceas, né? Que são plantas com adaptações à vida em clima bem seco, né? Como é o caso dos desertos. Então, elas possuem raízes ramificadas junto à superfície, que absorvem a água da chuva, tecidos armazenadores de água, então você pegar um cacto e abrir ali a parte superior dele, ele tem bastante água armazenada, né? E folhas transformadas em espinhos, então, para também não perder água, então pensando pela mesma lógica das folhas acicufoliadas ali, elas são bem fininhas para ter uma superfície de contato menor e não perder água por transpiração. No caso dos espinhos também, né? Os espinhos são bem fininhos, eles não perdem água por transpiração. Tá? E aí tem queda das folhas na estação seca, também para evitar perda de água. Tá? Então, basicamente, isso daí que é a constituição das xerófitas, todas as adaptações necessárias para evitar perda de água no ambiente que já tem pouquíssima água, né? E elas também têm essas adaptações para conservar água dentro delas, né? E aí, no caso, então, a fauna associada é uma fauna bem pobre, né? Porque é difícil sobreviver nessa região. Então, a gente tem alguns répteis e alguns artrópodes, que são seres que conseguem se adaptar um pouco melhor à ausência, né, à diminuição aí da presença de água, tá? Vou dar um intervalinho para tomar uma água, daqui a pouco eu volto.